Bom, pessoal, a gente vai fazer agora a inspeção veicular, né? Vamos falar da parte frontal aqui da grade do ônibus. E a gente vai começar falando a respeito das duas peças que tem mais destaque visualmente quando você se aproxima, né, do ambiente da inspeção. Aqui a gente tem uma peça que é muito confundida com o radiador de água, né, do arrefecimento do motor. Mas ela, na verdade, é um intercooler. É uma peça que serve inicialmente para reduzir a temperatura do ar que é admitido pelo coletor de admissão. Essa peça ela vai reduzir a temperatura do ar antes que ele chegue no coletor de admissão. Quando o ar ele é aspirado naturalmente pela entrada do filtro de ar, ele é filtrado pelo elemento filtrante de papel. Desse elemento ele vai passar para a turbina, para a entrada da turbina. Por estar muito próximo o lado frio da turbina do lado quente, ele acaba transmitindo esse calor para o ar que é admitido na temperatura ambiente. Então o ar se eleva a aproximadamente 120 graus quando passa pela turbina. Após passar pela turbina, no passado ele ia direto para o coletor de admissão. Só que com o invento do intercooler, ele hoje não vai direto para o coletor de admissão, ele passa antes por esse radiador de ar, que é a função principal do intercooler. Então o ar ele vai entrar aqui a aproximadamente 120 graus por este lado, vai através das aletas e o contato com o vento, o choque com o vento vai fazer com que o ar seja diminuído aqui a sua temperatura, e pela extremidade lá do lado direito e esquerdo para a gente aqui, acaba indo para o coletor de admissão. E lá dentro, no coletor de admissão, ele vai ocupar um espaço muito maior do que se ele estivesse quente a 120 graus. Aproximadamente a sua temperatura tem reduzido aí em torno aproximadamente de 50%. Ou seja, se ele está entrando lá pela turbina a 120 graus, ele vai entrar no coletor de admissão ocupando aí o dobro do espaço, porque ele vai entrar a 60 e não a 120 graus, né? Então essa peça aqui, ela é confundida com o radiador de água do sistema de arrefecimento, mas ela é parte do sistema de alimentação. Então é uma peça fundamental hoje para o desempenho do veículo e também para a economia do veículo. Por trás dela aqui a gente consegue verificar que é uma peça bem maior. Normalmente há um tom, né, de cor mais claro para o intercooler, mais escuro para o radiador. Também tem aletas, só que o padrão de aletas do intercooler ele é horizontal e no radiador de água ele é vertical, né? Então a água ela vem quente por cima, passa pelas aletas e volta através da bomba centrífuga que manda de volta a água para as galerias do motor, né, para fazer o trabalho de refrigerar, né, as partes quentes do motor. Então se você perceber aqui, você tem um intercooler que é um pouquinho menor e o radiador de água que é um pouquinho maior. Então a diferenciação a gente vai fazer sempre porque o intercooler vai ser sempre colocado à frente do radiador de água. Então, tirando aqui essa questão dessa dúvida, a gente passa para a inspeção do fluido lubrificante, que é o óleo do motor. Então a gente verifica sempre aqui colocando a vareta na horizontal. A gente nunca deve erguer a vareta, porque senão o óleo vai escorrer e vai dar uma leitura errada do nível correto do óleo. Então a gente tem aqui as marcas máximo e mínimo do óleo do motor. Esse inclusive está, né, aproximadamente aí em 50% do seu nível adequado. Então tá na forma padrão, que é possível de operar sem nenhum problema. Através do nível do óleo a gente pode verificar algumas coisas, alguns itens que são importantes. Por exemplo, a coloração do óleo nos sugere que o óleo ele já tem algum tempo de rodado, né? Então ele vai ganhar essa cor escura, mas não somente pelo tempo de uso do óleo, mas principalmente porque o óleo ele fica escuro no motor a diesel por conta do enxofre. O enxofre que está presente no óleo combustível. No óleo diesel tem muito enxofre, e aí ele acaba, através do processo de queima, de combustão dentro do motor, transferindo para o óleo lubrificante esse enxofre, que é um dos componentes do óleo diesel atual. Mas atualmente a gente já tem aí em produção nacional o óleo que é chamado hoje pela Petrobras
de S50, já ouviram falar? Esse S50 ele tem um percentual bem razoável, né, do ponto de vista de redução de enxofre, que é na casa dos 10%. Então antes a gente tinha 500 partes de enxofre por bilhão, agora a gente só tem 50 partes de enxofre por bilhão. Isso nos dá o quê? Isso nos dá uma vida longa ao óleo, isso dá uma melhora no arrefecimento das peças, porque o óleo também tem essa função de reduzir a temperatura das peças. Lá no bloco do motor existe um radiador, né, para o óleo. Então esse óleo ele ganha coloração muitas vezes escura em pouco tempo de uso, principalmente por conta do enxofre, não somente pelo excesso de uso ou pelo processo extremo de trabalho a que o motor é submetido, né? Então a gente tem aqui o óleo na coloração escura, mas principalmente pelo enxofre do que pelo excesso de trabalho do motor. Uma outra coisa que a gente pode extrair pela coloração do óleo é principalmente a respeito do contaminante. Óleo diesel, se contaminar o óleo diesel, se ele infiltrar no cárter, você vai ter um óleo com a coloração meio marrom, né? E ele vai escorrer rápido se você erguer a vareta. Então é um indício que há um contaminante, né, no lubrificante, no caso o óleo diesel, quando ele infiltra para dentro do cárter. Uma outra coloração que a gente pode perceber é se ela for meio leitosa, meio esbranquecida. Então, ao perceber essa coloração meio leitosa, a gente vai verificar que o óleo, quando a gente levanta, vai ficar uma bolha, e essa bolha vai ter gotículas de água. Se a coloração for meio esbranquecida, a gente vai ter aí a percepção de que houve a infiltração de água dentro do cárter, né? Isso vai ser verificado através da verificação do óleo. Uma outra coloração que a gente pode perceber no óleo é quando ele ganha um tom de vermelho. Como a gente tem a bomba da direção hidráulica ligada ao circuito de óleo do motor, você tem aí as engrenagens da bomba hidráulica da direção ligada ao bloco do motor. Então você tem ali juntas que fazem essa separação do óleo que é hidráulico da direção e do óleo que é lubrificante do motor. Se houver uma falha nessa estrutura de vedação, que é as juntas, você pode ter aí infiltração tanto do óleo do motor na bomba hidráulica, como também do óleo hidráulico na parte do carro. Então você vai verificar isso através da coloração meio avermelhada. Você pode ainda verificar a questão do óleo do motor, a liga, né? Se você separar os dedos aqui, ó, ele tem que continuar ligado. Se ele se partir, significa que o óleo já está perto da sua vida útil aí e precisa ser substituído. Você percebe aí que em momento algum ele se partiu, ó. Significa que ele tem liga. Uma outra coisa que você pode verificar é se há partículas arenosas no óleo. Esfregando o dedo aqui, eu vou verificar se há muita limalha. Então, o motor novo, normalmente ele tem muita partícula arenosa. Depois de certo tempo de uso, acima aí da casa dos 10, 20 mil quilômetros de uso, ele passa a ter essas partículas em menor número. Então você consegue extrair tudo isso através da coloração do óleo. Então o óleo do motor a gente não verifica apenas o nível. A gente pode extrair algumas informações em função de uma análise mais criteriosa, né? Outra coisa importante, a gente vai verificar o óleo, a gente não checa o óleo da primeira vez que a gente remove a vareta. A gente precisa reintroduzir a vareta para poder ter uma leitura mais adequada. Então aguarda aí uns 5 segundos, que é importante para o preenchimento de toda a extensão da vareta. E a gente vai remover a vareta e verificar a vareta sempre na horizontal. E aí a gente consegue verificar, né? A gente constata que o óleo ele não tem nenhuma alteração de nível. Então da primeira vez que a gente removeu, pelo repouso do motor, acima dos 5 a 10 minutos de repouso do motor, você já consegue uma leitura precisa do nível do óleo. Outra coisa que é importante para a gente verificar na nossa inspeção diária é o filtro, que ele é um filtro separador de água. Ele é de alta eficiência. No passado haviam 2 filtros, né, para o combustível. Hoje as 2 funções do filtro
estão nesse filtro separador de água. Esse filtro ele vai verificar, o condutor vai verificar sempre aqui a existência ou a ausência da água e uma possível ou não necessidade de drenar essa água. Então normalmente a gente consegue verificar aqui se há água presente no combustível, porque a água ela é mais densa. Como é mais densa, mais pesada, ela vai ficar embaixo e o óleo ele vai ficar acima. Daí a facilidade de a gente conseguir essa drenagem com eficiência. Se a gente verificar aqui, olhando, que a água a gente vai soltar a tarraxa que tem aqui embaixo, é uma porca, né? Essa porca vai fazer com que o fluido desça, e à medida que eu verificar que passa a descer o combustível, eu vedo novamente essa tarraxa. Pode acontecer também de o condutor não verificar isso visualmente, verificar através do painel. Existe uma lâmpada no painel que indica que há presença de água no combustível. Daí o condutor vai lá e verifica essa água e vem aqui e drena. Isso aqui é feito e pode ser feito pelo próprio condutor. Não há necessidade de você acionar a manutenção para esse procedimento, né? Aqui a gente tem o local adequado para você colocar o óleo do motor. Aqui a gente tem a válvula pedal do freio, é ela quem coordena, né, para onde vai o ar, a roda dianteira, roda traseira. Aqui a gente tem o cilindro mestre da embreagem, ou também chamado de cilindro emissor. O servo ele fica do lado da caixa, né? Esse aqui ele manda através de um sinal de óleo, né, a mensagem de abertura do servo para que passe o ar para poder acionar a alavanca lá do platô. Então quando o condutor debreia aqui ele manda óleo, mas essa embreagem ela é hidroservo pneumática. Ela funciona com parte óleo e parte ar. Então quando o condutor está lá verificando que o pedal da embreagem está duro, pode ser um indício da falta de ar no balão de ar. Então esse aqui é o cilindro mestre, ou então o cilindro emissor da embreagem. E aqui a válvula do freio. Vamos agora para o interior do veículo. Bom pessoal, aqui a gente tem os comandos do veículo e também o painel de instrumentos. O que é comando do veículo? A alavanca de marcha é um comando do veículo onde há interferência, onde há interação do condutor, né? As alavancas de porta são também chamadas de comandos. A gente tem aqui o botão de acionamento do farol, também é chamado de comando. Esse dispositivo menor aqui que é rosqueável é chamado de reostato. Quando a gente quer uma intensidade maior ou uma intensidade menor da iluminação do painel, a gente pode aumentar ou reduzir essa intensidade de iluminação do painel. A gente tem aqui o freio motor, a gente tem aqui o acionador do alerta, a gente tem aqui o manete do freio de estacionamento, né, que pode, em caso de emergência, ser acionado como freio de emergência. Então o condutor ele vai dosar aqui a pressão que ele vai fazer para uma parada de emergência do veículo na falta do freio de serviço, né? Mas só deve exclusivamente ser acionado para estacionamentos, ou no caso de emergência você pode utilizar esse dispositivo como freio de emergência. Aqui a gente tem, no painel de instrumentos, a gente tem o tacômetro, também conhecido como conta-giros, né? Ele ajuda e muito na operação econômica do veículo, de modo que você vai poder operar dentro da faixa de economia, ou nos casos de extrema necessidade, um pouco fora da faixa de economia, quando há necessidade maior de torque, né, do que propriamente de economia do veículo. Quando você vai sacrificar a economia em função do desempenho do veículo. Aqui a gente tem o velocímetro do veículo. Nesse velocímetro a gente tem ainda o odômetro total,
se a gente acionar esse botão aqui, a gente vai alternar para o odômetro parcial, onde você pode zerar inclusive esse odômetro. Pressionando ele aqui por 3 a 5 segundos, ele vai zerar e você pode verificar as distâncias a partir do ponto que você desejar. A gente tem aqui o manômetro do lubrificante do motor, a pressão do óleo do motor. Você tem aqui a temperatura do líquido de arrefecimento e você tem aqui o indicador do balão de ar, onde você tem 2 ponteiros, onde o ponteiro de cima é do circuito de ar da roda dianteira e o ponteiro que fica mais abaixo aqui é do circuito de ar da roda traseira. Normalmente a gente, quando está enchendo o balão, a gente verifica que o ponteiro de cima, que é o da roda dianteira, ele sobe mais rapidamente. E o ponteiro de baixo, que é da roda traseira, ele demora um pouquinho mais, porque ele tem uma cuíca maior para preencher de ar, né? Então, o que é mais eficiente quando o condutor precisa dar a partida no veículo é o ponteiro de baixo, que controla a roda traseira, onde há o travamento da cuíca quando você está estacionado. O problema se dá quando o condutor está em movimento. O que é mais precioso para ele é o ponteiro de cima, onde ele vai ter a pressão do freio de serviço. Então, se houver uma depressão de ar quando o condutor estiver em movimento, no ponteiro de cima, ele deve ficar muito atento, porque ele pode perder o freio de serviço pela falta de ar no sistema quando ele estiver em movimento. O do circuito de ar traseiro, que é o de baixo, se houver uma depressão dele, você em movimento, você só precisa tomar o cuidado de parar em um local seguro, né? Fora do trânsito, de maneira que você fique acomodado sem provocar obstrução nenhuma para o tráfego. Porque ele não vai travar de uma vez, ele vai caindo a pressão, né? E aí, à medida que vai caindo a pressão, você verifica isso, então vai acostando o veículo para poder parar de maneira segura. A gente tem ainda o indicador do nível do combustível, né? E a gente tem aqui em cima o quadro de luzes, onde a gente vai comentar a respeito de cada uma delas. Aqui a primeira do lado esquerdo, inferior, a gente tem o indicador, né, de direção do lado esquerdo. A gente tem o acionamento do freio motor. A gente tem aqui o padrão de luz alta. A gente tem aqui o indicador de saturação do filtro de ar, ou seja, quando o filtro está sujo, você precisa fazer aí uma checagem junto à manutenção para poder verificar a necessidade ou não da troca desse filtro. A gente tem aqui o indicador do alternador, né? Quando essa lâmpada se acende, a gente passa a depender exclusivamente da bateria e não mais do alternador. Então, quando ela acende, se for um veículo com bomba injetora, você consegue rodar tranquilamente. Se for um veículo com gerenciamento eletrônico, abaixo de 9 volts, a gente passa a depender exclusivamente do alternador, se a bateria ficar abaixo de 9 volts. Então a gente tem que tomar cuidado quando o veículo é eletrônico e essa luz se acende. Porque o motor, que é a diesel, ele não depende de centelha elétrica para poder funcionar. Mas ele depende de um gerenciamento eletrônico para poder funcionar. Isso só se dá quando há uma carga elétrica. O motor ele pode funcionar sem carga elétrica, mas o gerenciamento eletrônico dele não vai funcionar porque a bateria já está abaixo de 9 volts, então ela vai acender e o alternador não vai mandar carga para o sistema. Aqui a gente tem a lâmpada de partida frio, que no nosso caso, na nossa região, a gente não usa ela, né? Mas no sul ela é muito usada, existe um pré-aquecimento do combustível antes da partida do motor. Então o condutor, quando verificar essa lâmpada se acendendo, só poderá dar a partida quando ela estiver apagada. Então ela vai acender, ela é uma resistência, ela vai provocar um aquecimento do diesel e vai fazer com que o motor pegue com mais facilidade do que se ele não tivesse essa resistência. No lugar frio ela funciona muito bem. Aqui temos o indicador de direção do lado direito. Na parte superior do lado direito a gente tem o indicador do nível do líquido de arrefecimento, né? Que o pessoal chama de água do radiador, mas não é só água, é água e aditivo. Aqui a gente tem o indicador do freio de estacionamento quando ele é aplicado, né? Quando há uma baixa pressão pneumática,
acende-se esta lâmpada e esta da baixa pressão pneumática, mas quando o manete do freio de estacionamento está acionado, só acende essa daqui. Se houver pressão, essa aqui ficará apagada. Aqui a gente tem, conjugado com esse indicador, né, a lâmpada de temperatura, que é o termômetro do líquido de arrefecimento. Aqui a gente tem, conjugado com esse aqui, a lâmpada de pressão do óleo do motor. E essa aqui conjugada com o indicador do balão de ar. Né? Aqui a gente tem a lâmpada que falávamos antes, né, da presença de água no combustível. Aqui a gente tem uma lâmpada de falha leve no motor eletrônico. Não há necessidade de você acionar diretamente a manutenção, porém é indicado você colocar em OSM a reincidência dessa lâmpada acendendo durante sua operação. Esta lâmpada é a lâmpada de despotenciamento do motor, como comumente é chamada de falha grave no motor. Quando essa lâmpada se acende, há uma necessidade de o condutor verificar um local adequado para poder imobilizar o veículo, para poder fazer uma parada do veículo e poder acionar também a manutenção. Por quê? Se ele não o fizer e ele insistir em conduzir com o motor com essa lâmpada acesa, vai haver uma hora em que o motor vai começar a cortar os cilindros para preservar as peças mais importantes do motor. Então, se o condutor não parar quando essa lâmpada se acende, acaba o carro parando sozinho, né? Ou impossibilitando que você continue operando com eficiência. Ele vai cortando a aceleração do veículo, né? Aqui a gente tem ainda, né, local do cinto de segurança, o tacógrafo, que nesse carro ele é digital, e aqui a gente tem o padrão da FRT aí, que é o destino eletrônico, né, o itinerário do veículo. Vamos agora para uma breve explanação do motor. Dá para abrir aí? Ela tá aberta já, né? Agora, ela aí pra lá.